Oi, eu sou Paulo Silveira, sou CEO e cofundador da Lura e me chamaram aqui de novo para esse fechamento da imersão no front-end, não é mesmo? Eu queria já que você deixasse ali no Discord um depoimento. O que você está achando? Como que está indo? Quais são suas dificuldades? Cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma bagagem diferente, não é? A gente tem aqui dezenas de milhares de pessoas estudando, como você pode ver ali no Discord. Então tem gente que já veio com uma bagagem técnica, tem gente que estava começando, estava com muito pouco de conhecimento de front-end. Então é normal, cada pessoa tem seu ritmo e isso é um mecanismo de aprendizado. É óbvio, se você consegue se dedicar mais, aproveitar o fim de semana para estudar, praticar e terminar seu projeto, você vai conseguir olhar e falar, poxa, essa carreira para mim, essa parte do front-end é o que eu quero, é o que eu gosto, ou é muito tag, muito JavaScript, eu preferiria outras áreas da tecnologia que tem lá na Lura e que tem em diversos lugares. Isso é um questionamento que você pode se fazer. E se você está gostando da Lura, de tecnologia e de aprender e praticar, mesmo com as dificuldades dos trechos de código e tudo mais, você já pode estar se perguntando, como eu me matriculo na Lura, o que eu tenho para estudar na Lura? Então espera um pouco, espera segunda-feira que a gente vai oferecer um cupom de desconto interessante para quem realmente falou, poxa, essa carreira para mim, e durante esse ano de 2024 eu vou ter tempo, eu vou poder focar, vou conseguir estudar. Então você fica aqui o convite para vir estudar com a gente, mas espere a segunda-feira que a gente vai ter uma oportunidade muito interessante. Inclusive na segunda-feira, às 6h30, a gente tem um compromisso, que é a live de encerramento, onde a gente dá uma olhada inclusive em projetos que foram muito interessantes, das pessoas que levaram além o que foi mostrado aqui para você na imersão. E eu também queria que você tentasse fazer isso, mesmo que seja nas aulas mais básicas. Tente ir além do exercício proposto, além do que foi mostrado em aula ou que foi conversado no Discord ou dado em desafios extras. O que você colocar no seu toque pessoal reforça o seu aprendizado, vai fazer você ir melhor. O que você também pegar de aprendizado e colocar no seu LinkedIn, escrever com detalhe o que você aprendeu, o que foi difícil e como você solucionou algo que você não imaginava, isso reforça seu aprendizado. É uma técnica importante, assim como anotar num caderno ou anotar ali no Notion ou num Google Docs. É muito importante mesmo para você. Então foque seu fim de semana em codificar bastante, tirar suas dúvidas e colocar no ar esse sistema, esse pequeno site que você está fazendo. Eu vou ficar muito orgulhoso de ver. E você mais ainda mostrar para seus amigos, amigas, parentes. É muito interessante mesmo. Desejo a você mergulhos cada vez mais profundos. E eu quero te dar as boas-vindas à última aula da Imersão Front. Eu estou muito feliz com o que a gente fez nessas 4 aulas e hoje a gente tem uma coisa incrível. A gente vai ver de fato como que a biblioteca mais famosa do mercado funciona. Faz sentido? Sim, a gente vai ver algumas coisinhas aí sobre React agora nessa aula. Então nós já estamos preparados para dar os nossos primeiros mergulhos em React. Já estamos preparados. Legal. A gente viu durante toda a imersão HTML, CSS e na última aula JavaScript, né, fazendo a requisição para uma API que a gente deixou interna, trazendo aqueles dados, ocultando e desabilitando, né, com aquele hidden lá na aplicação, fazendo toda a mágica. Agora a gente vai começar a pensar e desenvolver com o React. Inicialmente, qual que é a primeira diferença de codar HTML e CSS? Agora a gente vai começar a codar usando essa biblioteca que é o React. No caso o React, ele é uma biblioteca de JavaScript, né? E ele não é... Ele é tido hoje como um framework, mas ele foi criado como biblioteca para fazer interfaces, né? Então, o que a gente aprendeu até agora de HTML, de CSS e de JavaScript vai ser muito importante para a gente usar com React, né? Porque ele é uma biblioteca de JavaScript, então tudo que a gente aprendeu, já como manipular o DOM, como fazer o comportamento, interações e tudo mais, a gente vai usar nele de novo. Então, é sempre legal, assim, não é obrigatório, mas é legal que quando a gente vai começar a aprender um framework, a gente já tem essas noções de HTML, de CSS, de JavaScript, porque aí as coisas vão fazer mais sentido pra gente. Uhum. E essas 3 coisas que a Mai falou é exatamente a base para começar a dar os primeiros passos e pegar uma biblioteca, um framework. Porque sem a base, talvez você vai estranhar um pouquinho, não vai entender alguns conceitos. Não que você não possa fazer isso, mas você vai sentir um pouquinho de dificuldade. Então é por isso importante fazer uma base bem sólida nessas 3
HTML, CSS, JavaScript. Uhum. Então, a ideia principal é a gente vai usar JavaScript para tanto mostrar as coisas, criar essa interface visual, como aplicar a lógica com JavaScript. Sim. A gente continua escrevendo um HTML de um jeito diferente. A gente tem um HTML um pouco diferente, né? E aí a gente vai ver ali no código como é que isso vai funcionar. É isso aí. Vamos lá? Então agora a gente vai criar o projeto React em si, né? Então vamos abrir aqui um terminal, pode ser o Bash, né? Vamos procurar o Bash aqui. Vamos ver, ele tá muito pequenininho, então vamos aumentar aqui, né? Pra gente ver melhor. E aí a gente vai usar um comando para criar o projeto, que é o npx create React App. Então, na outra aula a gente deu um npm para usar né, para instalar o JSON Server. Aqui a gente está dando um npx. Qual que é a diferença, né? O npx é o executor do npm. Então, para a gente não ter que instalar o pacote de criar o projeto React, a gente só dá um npx aqui que ele já vai direto pegar esse pacote e criar o projeto para a gente. Então, dei um npx create React App e eu vou dar um nome aqui, vamos colocar Spotify React, pode ser. Então, aqui, na hora que a gente for... quando a gente der um Enter aqui, ele vai, né, gerar todos os arquivos e vai fazer algumas perguntas aqui. Inclusive, o React tem passado por algumas mudanças, né, ultimamente, e eles até recomendam que os projetos, né, quando a gente está criando uma aplicação, que seja criado com Next.js, que é o framework de React. É um framework em cima de uma biblioteca que é um framework. Então, é legal também conhecer o Next.js, né? Porque ele já dá uma estrutura, né? O Next.js já é o framework mesmo, e aí ele já dá aquela estrutura de tudo que a gente precisa para trabalhar com o React, né? Uhum. Dá até pra gente aumentar essa tela, né? Deixar ela bem... maximizar ela. Podemos. A gente pode deixar maior. Que aí dá pra ver tudo que ele tá instalando, né? Aí ele vai instalar esses pacotes, né? O React DOM. O React DOM ele vai ser útil ali pra gente trabalhar com o DOM, que a gente trabalhou lá com JavaScript na outra aula, né? E aí o React até tem uma característica diferente, assim, né? Que ele trabalha com um conceito de virtual DOM, que é como se ele criasse um DOM de mentirinha ali, para espelhar aquele DOM de verdade e aí fazer as alterações de forma pontual. E aí a gente ganha em carregamento, ganha em performance e consequentemente, em experiência também, né? Para a pessoa que está usando. Aí, ok. Aqui, nosso projeto está criado. Ele até dá aqui umas instruções, né? De alguns comandos que a gente pode usar. Por exemplo, o npm start para subir a aplicação, o run build, o teste, enfim. A gente tem alguns comandos aqui que a gente vai usar para navegar, para a gente desenvolver o nosso projeto, né? Ele até fala ali, né? A gente deixa como sugestão aqui para você iniciar com 2, né? Primeiro, acessa a pasta que você criou. Exato, com CD, já vamos... aqui no Bash não vai funcionar, então vamos dar um CD. Spotify, se a gente der um tab aqui, ele já vai completar. E aí, ok, já tá criado, a gente pode... Vamos abrir o VS Code, né? Vamos. Pra gente ver a estrutura, né, dos arquivos que ele criou. Aí aqui a gente tem nossa querida Node Modules, que é onde a gente vai armazenar... A gente não, né? O framework, porque a gente não vai mexer na Node Modules. É onde tudo vai ficar... Todos os pacotes que a gente precisa para aquele projeto funcionar vão estar ali dentro dessa Node Modules, referenciados ali. Então, aí a gente vai ter a pasta public, que vão ter alguns arquivos como o favicon, o index.html, que a gente viu lá, uma estrutura bem parecida aqui, né? Bem parecida não, uma estrutura igual, com algumas coisas a mais, outras a menos, né? E aí tem alguns arquivos. E se a gente olhar aqui na source, é aqui nessa pasta que geralmente a gente vai trabalhar, né? A pasta source, ela vai ter, né, inicialmente aqui os arquivos de app, né? O app.js, o app.css, e aí a gente vai
conhecer melhor esses arquivos, né? Bom, então vamos olhar aqui, ó, no app.js, a gente tem a estrutura aqui inicial do app, né? Então ele já tem aqui, já está retornando aqui uma div com algumas classes e aí fazendo uma estrutura básica ali para mostrar na tela. E a gente vai startar essa aplicação para a gente ver como é que está mostrando. Uhum. E não precisa ficar com medo dessas coisas que ele tá mostrando agora, né? Esse monte de código encadeado, indo pro lado. Sim, isso aqui, primeiro, a gente pode até apagar, enfim, depois. E aqui é só aquela estrutura inicial, pra gente poder ter, né, essa visão, assim, ver como é que... É aquela sensação boa de criar uma aplicação e ela já tá funcionando, você não tem que configurar 1000 coisas pra ver algo acontecer. Sim, diferente de quando a gente começou o HTML, né? Que nós mesmos criávamos bastante HTML, aí o CSS a gente tinha que fazer o link com o HTML. Aqui ele já traz um pacotão de brinca aí nesse terreno novo. Entendeu? Sim, é verdade. E olhando para esse app.js, a gente já vê ali coisas que a gente já viu em HTML. Já tem uma função app ali que a gente viu na aula 4 com JavaScript. Então, uma coisa está interligada com a outra. Por isso que a gente falou da importância de saber a base para depois avançar e se aventurar num framework. Sim. Então, vamos startar essa aplicação? Vamos. Vamos ver como é que ela vai carregar? Será que vai quebrar? Tomara que não, né? Não! Só faltava criar a aplicação quebrada, né? Energia positiva! Então, a gente deu um npm start aqui, né? Que é muito usado para servir essas aplicações. Olha, ele até já Carrega abriu... sozinho. Já abriu o navegador, a gente nem precisou fazer nada. Olha aí, hein? E aí, ó. Então aí, pessoal, encerramos aqui a nossa aula. Não precisa mais. Já pode colocar React no currículo Coloca agora. React no currículo. Então, Não, brincadeira, mas a gente tá vendo alguma coisa que já a estrutura dele já traz, né? Como Já traz isso aqui. figurado. Essa animação aí dele rotacionando, né? Provavelmente Sim. aquele translate para Eu algum acho que eixo, aqui é né? um GIF, né? Vamos inspecionar aqui pra gente ver? Se não me engano, é um GIF que tem aqui. Ah, não. É uma imagem, é uma né? animação mesmo. Ó. Então Tem ele deve estar uma- usando... Eu tô chutando aqui, tá? Ele deve ter um transform translate Olha, pra ele algum lado. mudando. Ó, ali. tem uma animation aqui, né? Se a gente olhar aqui embaixo, ó. Vamos- Tem uma animação. Não é aula de hoje, mas a gente tá vendo ali... Olha a Como- largura e a altura mudando. Olha que legal. Isso provavelmente está sendo feito com JavaScript, né? Para ele pegar esse comportamento aqui, né? E ir alterando. Legal. Não é isso que a gente vai fazer, gente. Isso aqui é só Não, o Hello World aí, lá. A gente pode até... Ele até fala, ó, edite o src/appjs e salva... Salve. Vamos fazer isso. Vamos Vamos fazer colocar isso. a outra mensagem ali. Ali, ó, olhando aquela tag P ali, ó. O Vamos edit na linha 10? Vamos colocar aqui imersão Alura. Vamos colocar um título grande aqui antes desse... Vamos colocar um H2, que provavelmente ele já tem um H1 perdido por aí. Então, vamos colocar um H2. E aqui, viu que eu dei um tab e não funcionou? Por que será? Vamos descobrir daqui a pouco. Vamos colocar só H2 aqui. E aí, vamos colocar aqui imersão Alura. Imersão front-end Alura 2024. Ó, já eu dei um Você save salvou aqui. ele já... Ele já recompilou. E aí a gente vai olhar lá. Ó, imersão front-end Alura 2024. Muito bom, hein? Então a gente já tá mexendo aqui naquele app que a gente criou. Aí vamos voltar lá. Acho que vocês viram que que eu digitei aqui H2, dei um tab e nada aconteceu, né? Aqui a gente tem uma sintaxe que é um pouquinho diferente, né? Aqui o React, ele trabalha com o conceito de JSX, que é uma estrutura que você usa HTML e JavaScript no mesmo arquivo, né? Então, se a gente olhar aqui, o HTML, a gente tá retornando aqui no HTML, né? Retornando a função, retorno da função. A parte da função app, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, que é coisa do JavaScript. O return, que é do JavaScript.
entre parênteses, uma div, que é Aí, do HTML, né? que já é do HTML. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma, né? Fazendo toda... E aí tudo que a gente precisa manipular, que vai manipular com o JavaScript, que vai alterar o HTML, a gente já trabalha tudo no mesmo arquivo. E aí a gente tem no React também, que é base do React, que é o conceito de componentização. Então, tudo no React é um componente. E aí você trabalha a partir desse componente, o que você vai, sei lá, a sua tela. Então, a gente tinha lá o header, a gente tinha os grids, né, os cards aparecendo, a gente tinha o footer. Então, cada uma dessas partes, não necessariamente dessa forma, cada uma pode ser um componente ali dentro do React. E essa talvez, para quem está vindo do HTML e do CSS, pode ser a principal diferença, né? Que assim, falar, vamos recriar o Spotify com HTML e CSS. Beleza, 300 linhas de HTML, 500 linhas de CSS. Aí, beleza, criamos. Quando a gente vai para o React, não necessariamente é essa estrutura que a gente pensa, né? Quando a gente pensa em componentes, aí provavelmente cada empresa acho que vai ter uma norma, né? Para falar assim, olha, isso aqui é um componente ou isso não é um componente, né? Sim. Inicialmente a gente pode pensar assim, então, o header é um componente. A parte do main, ou que, sei lá, alguma coisa que mostra do main, é outro componente. E a gente vai desenvolvendo partes dessa página, né? E essas páginas. E o React depois permite que a gente consiga falar assim: olha, eu quero que, se clicar, altera só esse componente, o resto da página mantém igual, né? Que ele vai ter outras coisas também. Mas eu acho que talvez faria sentido a gente pensar em escolher um componente com base na aplicação que a gente já teve e tentar recriar esse componente. Boa. A gente pode recriar o header, onde tinha a busca, né? Perfeito. Então, vamos fazer isso. E, inclusive, também essa parte de componentização é legal porque a gente consegue dividir em partes para que os times trabalhem nessas partes, né? Então, se tivéssemos nós 3 aqui num time, eu poderia, sei lá, fazer o header, a Fernanda poderia fazer o footer, você poderia fazer o main. O mais difícil. O mais difícil fica... O do grid, do grid, da busca e da dos loja. media queries, vai Entendeu? ficar tudo com Obrigado você. pela... É isso aí. Entregar amanhã, né? Entregar amanhã esse meio-dia. Amanhã, por favor. E testado. Então, agora a gente vai criar o componente de header, né? Que a gente deixou lá, tinha busca e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro, vamos criar aqui dentro da nossa source, dar uma diminuída aqui, né? Criar aqui dentro da nossa source outra pasta, que vai ser a pasta header. E aí, dentro dela, a gente vai colocar tudo que esteja relacionado ao componente de header, né? E aqui nessa pastinha a gente já pode começar a pensar na estrutura de um componente. Então a gente já está separando a pastinha do componente header. É isso. Aí aqui a gente vai colocar o header.js e header.css. Bom, agora a gente já fez o header lá, né? E então aqui a gente vai fazer essa parte aqui do componente. Então, primeiro, a gente vai precisar fazer um import aqui do React, né? Import React from React, né? Que a gente já tem ele instalado. E aqui, e isso para dizer, olha, isso aqui é um componente React e aí a gente vai poder usar toda a estrutura dele nesse componente aqui. E aí, opa, não é aqui. Aqui ele tá ficando cinzinha, né? Porque eu declarei, mas a gente não leu ainda, né? Então, ele vai ficar assim. Aí aqui, na linha 2, a gente vai fazer um import do CSS. Porque aí ele já vai carregar o estilo aqui, né? Então, aqui a gente vai vir e fazer a menção aqui daquele arquivo header.css ponto barra, né? Ponto barra header.css que foi criado ali junto com o JS. Então, ok. Aqui já carregamos, já importamos o CSS. Aí, a gente pode, inclusive, ter vários CSS no nosso projeto e aí importando onde for necessário. Então, se eu tivesse um CSS super genérico, eu poderia importar aqui e em outros componentes também, sabe? E aí, vamos colocar o seguinte. Vamos declarar uma constante header. E aí, isso porque, né? A gente vai exportar essa função, né, de header. E aí, a gente vai trazer aqui, né? Vai criar aqui essa função. E vai... Opa, não tá certo.
E aí a gente vai fazer o retorno, que é da estrutura do header da mesma que a gente fez lá com HTML, CSS e JavaScript. Aí a gente vai pegar e trazer para cá. Então a gente vai dar um return aqui. E aí dentro desse return, que a gente vai trazer, copiar, né, e colar o que a gente fez lá no projeto no HTML. Então, vamos voltar lá no nosso projeto, né, que a gente fez primeiro, e pegar a estrutura lá do header, né? Então, vamos abrir aqui, pegar os projetos recentes e vamos abrir aqui Spotify Imersão. E aqui, vamos procurar pelo input, né? Que é o componente que tem o input. Então, vai ser todo esse nav aqui, né? Vamos minimizar ele aqui para facilitar a seleção e jogar para cá. Então aqui a gente já tem alguma coisa acontecendo. A gente já tem a estrutura aqui e tudo mais, mas estão faltando algumas coisas, né? Primeiro, a gente tá passando aqui esse valor direto, né? Aliás, antes até disso, a gente tem aqui todas as classes declaradas com class. Quando a gente está trabalhando no React com JSX, a gente não vai chamar de class, a gente vai chamar de class name. E aí, daqui a gente já pode fazer toda essa mudança aqui, ó. A gente pode até já dar um replace aqui. Para toda vez que a gente trabalhar com class, a gente já substituir aqui para class name, que é onde ele vai entender que essa classe existe, né? Porque class em outras linguagens, a gente está falando da classe lá, de orientação a objetos, enfim. Então, é uma palavra reservada. Então, aqui a gente tem o class name. E aí, agora aqui a gente tem as imagens, né? A gente pode até ir lá no nosso projeto anterior e pegar essas imagens aqui, pegar a pasta assets, né? Já vamos copiar a pasta assets aqui e jogar aqui no nosso projeto. Então, deixa eu ver aqui. Aqui a gente pode colocar essa pasta assets dentro da source, né? Então, vamos mover ela aqui. E aí, ele tá trazendo aqui esse caminho aqui das imagens. Só que aqui, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente também do que a gente já fez até agora. Então, aqui a gente não vai referenciar o caminho direto, né? Aqui a gente vai precisar criar uma propriedade, uma variável, né, vamos dizer assim, para receber esse caminho, e aí a gente faz um import desse caminho aqui dentro do React. Então, aqui... Em React, a gente importa muita coisa. É como se fosse os links, o script do HTML que a gente imputava toda vez que a gente criava um arquivo novo de CSS, que a gente criou o script. Aqui no React, a gente usa com o import. Isso. E aí aqui, ó, em vez da gente pegar aqui esse caminho, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, dar um import. A gente vai criar um nome, por exemplo, pode ser small right. Small right. Nossa senhora, right é uma palavra impossível de escrever. Width, height, right. Nossa, não, isso pra mim. E aí, from. E aí que a gente vai colocar esse caminho, né? Então, ele tá aqui dentro da pasta. Na verdade, ele não tá... Como tá tudo dentro da source aqui, então a gente vai mudar aqui esse caminho, né? Então, ele vai vir da assets, né? 2 pontos barra assets. Então, aqui, tá certo esse caminho? 2 pontos barra assets barra... icons barra small right. E aí, aqui, a gente pode fazer até dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui e fazer um small left, que são aquelas 2 setinhas lá, né, que aparecem lá em cima. E aqui, na verdade, eu coloquei o small left aqui, e aqui era o right. Aí, right.png e aqui o small left.png. Ok, e aí como que a gente vai passar agora, né? Já que a gente já criou lá agora que a gente tem no CS, no HTML, a gente colocava direto o caminho, né? Então agora a gente criou uma variável, como é que a gente chama? Aí aqui a gente vai usar o conceito de interpolação, né? Que a gente vai pegar uma variável e jogar para montar o nosso template. Então aqui a gente vai passar o small, agora é left, né? Small left,
Entre chaves, né? Entre chaves, para ele entender que isso aqui é uma variável. Uhum. Porque se a gente passa esse valor aqui só direto, né, sem estar em chaves, ele vai entender como um string normal. Sim. E aí não vai funcionar pra gente. E aí aqui a gente pode fazer a E mesma a gente coisa. tira a string ali em volta das chavinhas também, né? Porque Isso. senão ele vai entender que é uma... Uma palavra, né? Isso. Isso mesmo. Ele até muda a corzinha já. Exato. Sabia que tinha alguma coisa sobrando ali? E aí, beleza. Aqui a gente troca pro write. Então, agora a gente tem as nossas duas variáveis aqui sendo usadas, né? E aí, trocamos. Aqui, a gente faz a mesma coisa com o search, né? Com a imagem de search. Então, vamos, de novo, aqui, importar o search. Pronto. Aí, a gente pode até pedir pro VS Code dar uma ajudinha, né? 2 pontos/assets, barra... tá no Icons. playlist icons, né? Uhum. Barra Search. search.png. Isso mesmo. Aí vamos lá na search e vamos trocar esse caminho aqui, né? Então vamos tirar todo tudo que tá entre aspas, né? E vamos colocar aqui. Não era small left, era search. Aquele Ctrl V não funcionou. Por isso que tem que dar 5 Ctrl V, senão não funciona. Não, se não for 5, não funciona. Se não for 5, não vai funcionar. Então agora, se a gente olhar aqui, ó, ele tá reclamando aqui que essa constante header foi declarada, mas ela nunca foi lida também. Então o que tá faltando? Tá faltando a gente exportar aqui essa constante, né? Então a gente vai vir aqui no final e vai dar um export default, porque ela é a única, então, né, a gente deixa o export default, né, como a header, a constante header aqui. Então, agora se a gente olhar aqui, ela já está sendo exportada, já está sendo lida, então tá tudo certo. E será que tá faltando alguma coisa? A gente já tem o componente, ele tá pronto para exportar. Já tá exportado, ele tá pronto para uso agora, então... Onde a gente vai colocar ele para usar agora, esse componente? E é isso, quando a gente trabalha com componentização, a gente precisa sempre entender que esse componente, ele nunca vai funcionar ali sozinho, né? Ele sempre vai ter que ser chamado, importado em algum lugar. Então, aqui, a gente vai vir na nossa classe app, que é a nossa função app, na verdade, que é a nossa função aqui principal. E aí, vamos apagar todo aquele conteúdo que estava aparecendo lá. E aí, a gente vai chamar aqui aquela classe, aquele header que a gente acabou de criar. Então, aqui eu vou colocar A gente pode colocar aqui direto, né? Um header. E aí, aqui a gente... Ó, ele já até importou aqui pra gente. Não deu nem tempo de ver você digitando a linha 3. Não deu tempo. Né? Porque, no caso, eu não digitei a linha 3. O VS Code já resolveu isso pra mim. Vou apagar aqui, né, o logo. E aqui a gente chamou o header. E aí a gente pode colocar ele aqui entre chaves, né? Entre tagzinhas aqui. Que aí é como se a gente criasse um componente HTML mesmo, né? Então aqui, nossa estrutura já tá toda completinha. Vamos pegar o CSS. A gente vai colocar um CSS que já tá tudo certinho, que a gente viu nas outras aulas. Então não tem nada de novo aqui. Esse CSS também vai ficar disponível para vocês usarem. E também a gente recomenda que vocês usem também para Acho que a única diferença dele é que a gente não tá preocupado com variáveis de ambiente, né? Variável de CSS nesse momento, né? A gente tá passando as cores, mas também não teria problema. A gente também poderia usar variáveis de CSS porque essa funcionalidade do CSS é nativa, né? Então, a gente pode usar no Angular, no React, onde for. Legal. Então, aqui... Salvou, compilou. Vixe. E agora é a hora da verdade. Tô ansiosa. Olha aí, hein? Caramba. Agora sim. Agora ficou legal. Mas sabe o mais que quando a gente entrega uma coisa, vem alguém e fala assim, mas sempre tem. Só um detalhezinho aqui dá pra mudar. Vocês já estão acostumados? Já que você tá fazendo... Já que você tá fazendo. Já que tá aberto. Já que tá aberto, já que tá aí... Vou te fazer uma provocação. Nossa.
Nossa, Vou deixar eu escuto só uma... isso todo dia. Você escuta isso todo dia? Todo dia. Caramba. Não nesse sentido, mas a palavra provocação. Provocação, né? Vou fazer só uma pequena provocação aqui. Não, eu vou fazer uma sugestão mesmo pra mudança. Não é provocação não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É assim, ó. O fundo, ele é branco. Do fundo do Spotify que a gente tava usando, de background lá, da cor, ele era escuro, né? Era uma cor preta, né? Dá pra gente mudar isso também? Opa! E onde a gente faria isso? Aí, nesse caso, como é uma coisa... A gente pode sim fazer essa alteração. E como é uma coisa que não tá relacionada ao header em si, agora a gente vai fazer diferente. Em vez de alterar o CSS do header, a gente vai alterar um CSS global. Porque aí não importa qual componente. Então, qualquer coisa que for rodar ali, for renderizar ali, vai estar com background escuro. Legal. Então, a gente pode usar, por exemplo, esse app CSS, que ele já veio aqui na estrutura do React quando a gente criou. Então, se a gente vier aqui no app.css, ele tem algumas propriedades aqui do CSS, mas isso não interessa pra gente. A gente pode apagar tudo aqui. E aí, a gente pode colocar aqui o body com um background color preto. Vamos colocar 000. E aí, se a gente olhar lá, já vai estar Caramba! já vai ficar bem mais próximo ali da tela e aí fica de desafio fazer todo o resto aí com React, né? É um pequeno desafio, Um né? pequeno desafio. Legal. Mas olha, com a base que a gente pegou aí nessas últimas aulas, a gente já consegue fazer bastante coisa aqui. Muito bacana. O legal de entender essa estrutura é que a forma de construção de uma página ou de uma aplicação é diferente, né? Então, HTML, CSS, a gente pensa sempre naquela, sei lá, 500, 600 linhas de código, onde a gente, igual você comentou, né? A próxima página também vai ter um menu, também vai ter um header. Aí a gente vai lá no header. E naquele link, eu fiquei curioso. Aquela parte do header que você mostrou, que tá lá aqui no no app.js, né? O pessoal escreve até de uma outra forma, né? Ah, sim. Esse trechinho, né? Fala assim, olha, coloca um header aí, né? Aí, aqui a gente não precisaria usar o abre e fecha header, né? A gente poderia só colocar aqui, abre e fecha, e ele tá abrindo e fechando na mesma tag. Não Que legal. precisaria usar. Aí vamos supor, eu tenho o header, aí eu tenho o main. Então, embaixo eu teria a tag main, A tag main. criaria uma nova pasta escrito main desse componente, criaria tudo que é referente àquele componente ali. Isso. E importaria também. E importaria aqui no app. O footer, a mesma coisa. Exato, Gui. Aí a lógica, a busca, a gente consegue fazer vinculando, né, o JavaScript com o HTML também, né? Com HTML. Muito Também. incrível o React, né? Sim, Ele foi pensado mesmo para de um jeito assim meio estranho, assim, rasgando assim o verbo, para projetos grandes, né? Parece, né? Faz sentido? Eu acho que, na verdade, o React ele foi criado para componentes de interface. Então, ele não foi criado para aplicações. Tipo, não foi criado pensando, por exemplo, eu tenho um app de locação de imóveis, um sistema gigantesco e tal. Ele não foi pensado para isso, ele foi pensado para componentização mesmo. Mas ele foi ganhando o espaço, foi ganhando gosto, né, pela Dev Experience, né, que a gente chama, né? Então, tem uma curva de aprendizado menor, então a gente consegue fazer as coisas às vezes mais rápido e ir aprendendo mais rápido como que o React funciona. E aí também, né, como a gente até falou no começo, né, do Next.js, ele já tem mais essa característica, né, de pensado mais para aplicações mais robustas, maiores. O Angular também tem essa característica, né, pensando em aplicações mais robustas, lá com toda aquela estrutura que a gente já vai precisar de rotas, de formulários, de tudo que vai, de tudo que já vai ali nativo com ele, né, sem que a gente precise brincar um pouquinho de Lego e ir trazendo coisas encaixando, né? E agora, antes da gente finalizar, né, os nossos estudos na imersão de front, a gente queria conversar um pouquinho com você sobre quais são os próximos passos, agora que a gente já terminou, né, o nosso projeto com HTML, CSS e viu o famoso do React, né? O que a gente pode fazer para dar continuidade nos nossos estudos? E eu tô com a Fernanda e com a Mayara aqui também. Vocês estão vendo aí na tela? Tudo bem, meninas? Como que vocês estão? Olá! Tudo bem por aqui. Tudo bem. E assim, antes da gente começar, uma pergunta.
O que a gente faz depois que a gente termina a imersão? O que estuda depois? Primeiro a gente respira, comemora, Pede uma pizza. pede uma pizza, aquela coquinha gelada ou Pepsi pra quem quiser, mas comemora. O primeiro passo eu diria que é isso, comemora essa vitória, porque é uma grande vitória e você merece essa comemoração. Bom, e aí depois que tiver devidamente comemorado, aí a gente segue o estudo o estudo de React, né, na plataforma da Alura. A gente tem alguns cursos, né, Guilherme, se quiser falar mais aí. E assim, eu gosto muito de participar de comunidades. Então, sei lá, se você tem a oportunidade, sei lá, de assistir uma palestra, de até apresentar um conteúdo também, por que não, né? Todos nós temos muita coisa a ensinar. Então, ter esse contato com a comunidade, eu acho que é sempre muito positivo. Então a gente comemora, depois a gente busca contato de pessoas que estão inseridos no mercado de trabalho que a gente pretende atuar, né? Conversa com essas pessoas, meetup, digita lá, né? Encontros de React em São Paulo, no Paraná, em Minas, no Nordeste, assim por diante, para encontrar, né, pessoas que também buscam um posicionamento no mercado em relação à carreira de desenvolvimento front-end, né? É isso mesmo, o contato com as pessoas, assim, como a gente está iniciando algo novo, ter a aproximação de pessoas que já estão no mercado, que já têm experiência, vai ser aquela mão amiga mesmo de te guiar para aquilo que você não sabe muito ainda. Eu, na minha transição de carreira, eu contei com a ajuda de muita gente que foi me guiando e me ajudando, e até mesmo, Fê, é difícil, mas não desiste. Olha isso aqui de novo, vamos juntos. Então, se aproximem de pessoas. Essa comunidade é muito fiel em questão de querer ajudar. Então, não tenha medo, chame mesmo as pessoas, tirem dúvidas, se aproximem. Se mergulhe nessa comunidade. Que legal. Então, durante a imersão, a gente focou nas principais tecnologias usadas no desenvolvimento de front-end, que é o HTML, o CSS e depois o JavaScript. E a gente viu um pouco também, né, sobre o React, né, que é acho que a lib, né, por alguns, a tecnologia, uma das mais usadas do desenvolvimento front-end, junto com Angular, junto com Vue também, tá bom? E pensando nisso, eu queria mostrar uma formação da Alura relacionada a esse desenvolvimento. Então, eu quero aprender para ser um especialista em React, quero trabalhar com front-end voltado para o React. A gente tem uma formação na Alura chamada Formação Explore React com JavaScript, tá? Quando que essa formação é indicada? Quando a gente já tem uma certa maturidade do JavaScript, tá bom? Eu achei muito difícil acompanhar a parte do JavaScript, do Node. Talvez seja o momento da gente dar um passinho para trás e falar, deixa eu criar mais coisas com JavaScript, deixa eu fazer mais manipulações com o DOM, criar módulos e usar o Node, instalar pacote, biblioteca e assim por diante, para depois entrar no React, né, que é um ecossistema um pouquinho mais complexo, né, se eu posso dizer assim, tá bom? Então a gente tem essa formação, acho que 3 formações. A primeira é JavaScript aplicado ao front-end, onde desde o começo do primeiro curso até o último curso, o objetivo principal é aprender a linguagem JavaScript com ênfase no front. E por que a gente tem uma formação com ênfase no front? Porque existe também uma formação com ênfase no back, tá? Não é o nosso caso agora, não é o nosso objetivo, é o front-end, tá bom? Depois dessa formação tem a formação de React com JavaScript. Só que não para por aí. A Alura vai sempre além em relação aos conteúdos e cada vez mais profundo. E a gente tem uma formação depois chamada React com TypeScript. E aí eu vou perguntar para uma de vocês, o que é o React com TypeScript? Por que isso é tão importante um desenvolvedor front saber? TypeScript, ele é um superset, né, de JavaScript, então ele vai ter todos os recursos ali que o JavaScript oferece, mais a parte de tipagem e mais muitos recursos também que são próprios dele, né?
E isso, o que isso, né, traduzindo assim no dia a dia? A gente vai ter muitos recursos que a gente vai conseguir trabalhar, né, nas nossas aplicações. Vai ter uma segurança por causa da tipagem de código. Não estou falando de segurança de ataque, nem cyber defense, mas segurança de que eu vou ter um código ali que vai estar um pouco mais seguro de quebrar em produção, porque a gente tem um controle de tipagem. E também, acho que o TypeScript no começo foi uma linguagem que, assim, foi uma aposta, né? E no começo tinha uma certa restrição, né? Uma certa... talvez uma versãozinha, assim, veio para substituir o JavaScript. Isso nunca vai acontecer. E hoje a gente vê todos os frameworks, praticamente, de JavaScript usando TypeScript. E acho que hoje em dia, acho que já eu não vejo, né, como nascem frameworks novos todos os dias de JavaScript, né? É mais rápido do que a gente consegue respirar. Então, eu não vejo hoje frameworks novos nascendo, e mesmo os antigos, né, mais antigos, não tendo TypeScript como parte, né, como linguagem principal ali daquele framework. Legal. E qual que é a principal diferença? A gente viu durante a imersão JavaScript. Em nenhum momento a gente criou alguma coisa usando TypeScript. Qual que seria a principal diferença de uma aplicação TypeScript? A gente vai ter esses recursos, né, que a gente fala. Então, toda a parte de tipagem, a gente vai ter decorators, vai ter generics, vai ter um monte de coisa que a gente pode usar. E assim, ok, a gente sabe JavaScript e isso já é muito pra gente saber TypeScript. Isso uma coisa não anula a outra. E também, essa parte de tipagem é muito forte, então, ao invés da gente declarar ali uma variável e aquela variável tem um valor X, enfim, a gente vai perdendo o controle, pode perder, né, o controle daquela variável ali, né? A gente, no TypeScript, a gente tem uma tipagem mais forte, então eu posso definir interfaces, por exemplo, para tipar uma propriedade. Eu posso definir, tem até inferência de tipos, né? Eu posso declarar uma variável aqui, nome igual a Mayara, e aí ele vai entender que esse nome, essa variável nome é uma string, e daqui para frente a gente vai trabalhar com essa string, com essa variável nome como uma string. Então, é uma forma, né, é uma tipagem forte. Isso é muito útil para a gente, né, ter o controle de como o nosso software está se comportando em relação a essas propriedades que ele vai usar para ter esse comportamento. Que legal. E vocês usam no dia a dia TypeScript ou são mais focados em JavaScript? Aqui a gente usa total TypeScript. A gente não usa mais JavaScript. Até teve um passado que tinha, mas a gente, ao longo, foi transformando em TypeScript. E existiu, no seu caso, Fê, uma transição do código JavaScript pro TypeScript, né? Aos pouquinhos vocês foram migrando. Sim. Uhum. Até que a gente destruiu tudo que tinha, mesmo que a gente estava refatorando, para começar um do zero de novo. E esse do zero é total TypeScript. Que legal. É muito interessante esse movimento, porque na formação da Alura, na formação de React com JavaScript, o último curso pega um projeto feito com JavaScript e vamos começar a migrar esse projeto para o TypeScript, antes de entrar na formação. O que é mais incrível é que durante os nossos estudos, principalmente em tecnologia, nunca vai ter um fim. Sempre tem, igual a Mayara falou, sempre a gente vai dormir e acordar e vai ter um framework novo, algo novo pra gente aprender, uma solução nova, uma ferramenta do cloud que a gente tá usando que vai deixar mais performático. Ou que antes a gente escrevia 10 linhas, agora a gente escreve só 2, sabe? Aí vem uma IA para ajudar a gente a escrever essas 2 linhas que restam a gente escrever, sabe? É muito doido isso. Mas sempre vai existir um próximo passo em tecnologia, né? E uma coisa que eu gosto de citar é que o seu próximo passo ele vai estar muito ligado com a sua carreira e com a vaga que você busca atingir no mercado. Por exemplo, eu quero ser um dev front-end.
Front-end o que especificamente? React? É React. É React JavaScript ou preciso saber TypeScript? Não, tem que saber TypeScript. Então a gente já tem um caminho. Vou estudar JavaScript, eu vou fazer React com JavaScript, depois TypeScript. A mesma coisa para Vue, a mesma coisa para Angular e assim por diante, né? Eles não vão mudar. Então olha só, a gente já viu aqui algumas dicas muito importantes e valiosas para a nossa carreira. Um ponto muito importante que nós da Alura principalmente gostamos demais e sabemos do valor disso para o desenvolvimento também da sua carreira é a questão de comunidade. A gente viu no Discord o pessoal interagindo, o pessoal ajudando, trocando mensagens no LinkedIn, marcando almoço em São Paulo para falar sobre tecnologia, sobre React, por exemplo. Isso foi muito legal, tá? E eu queria saber um pouquinho mais sobre esse tema, sobre comunidade. Quais as comunidades que vocês gostam de participar, coisas que vocês gostam de ler e a importância disso também para quem está assistindo a gente. Bom, eu faço parte da comunidade do Angular SP e aí não tem briga lá não, tá, gente? A gente fala de Angular, de React. Inclusive, ano passado, teve uma conferência de React nos Estados Unidos e eles chamaram a gente para fazer parte da divulgação e deram ingressos e o pessoal que ganhou esses ingressos participou. Então, não tem uma maturidade, assim, legal, quando a gente fala de frameworks, de tecnologias. Então, a gente está falando sobre tudo o tempo inteiro. E eu acho que é uma troca bem legal. Então, a gente sempre traz pessoas da comunidade para apresentar conteúdos, né? A gente está sempre com o nosso Call for Papers aberto. Inclusive, quem quiser, fica à vontade. É só ir lá no YouTube, tem o nosso canal. E aí estão todas as dicas lá para abrir, para mandar palestras. E esse contato com a comunidade, eu sempre falo que foi um divisor de águas assim, na minha carreira. Depois que eu comecei a conhecer mais pessoas, a trocar mais ideias, sabe? Participar mais da comunidade. Então, vira e mexe, eu tô apresentando palestras, às vezes eu tô apresentando, às vezes eu tô assistindo. Então, isso para mim é muito rico e eu sempre recomendo, assim, conheça, esteja no meio da comunidade e contribua também, se você se sentir confortável para isso. Isso, acho que e quando a gente fala comunidade, são esses dois lados, né? É o lado de eu estar próximo de pessoas que falam sobre um determinado assunto na qual eu me interesso, na qual eu quero me desenvolver. E no caso da Fernanda, que as pessoas, né, que já estavam inseridas, meio que foi um network mesmo, né, para ajudar a guiar na transição de carreira. Faz sentido, Fê? Faz todo sentido. E agora eu estando do lado de cá, né, muitas pessoas me procuram também para saber como foi essa transição. Então, essa troca de um dia eu estava ouvindo alguém, hoje eu estou falando para alguém, isso enriquece de ambos os lados. Então, pessoas que vão formar essa comunidade e vai te ajudar. Isso é indiscutível, não tem como fugir de pessoas. A gente fala de código, mas é das pessoas que a gente ama. Isso é verdade. Muito bem, então olha, se você gostou da comunidade do Discord, viu como ela funciona, a gente também aqui na Alura temos uma comunidade exclusiva para os alunos, na qual a gente tem eventos exclusivos, né, live coding, talks com pessoas do Brasil e de fora. Recentemente a gente teve uma talk com o Vini, que trabalha de Portugal para uma empresa agora coreana, né? O negócio é muito, muito legal. Então é muito bacana ver essa aproximação que a gente consegue gerar também com pessoas que estão próximas da comunidade, principalmente da comunidade da Alura, tá bom? Então façam parte, não deixem essa dica passar sem entrar no coração de vocês, tá bom? Então networking, comunidade, estudar, pedir a pizza, estudar, depois lá ver o Tech Guide, quais são as vagas, os requisitos, e a gente tem bastante coisa para fazer também. A imersão é um mergulho, né? É um mergulho profundo em um assunto, depois a gente tem um longo caminho aí, um mar, um oceano inteiro para conseguir desbravar. Bom, eu queria agradecer você que confiou no nosso trabalho, escreveu o código, teve dor de cabeça, perguntou para a Luri, dormiu, sonhou com a resolução do problema, e quando foi ver era só um ponto e vírgula de CSS que estava faltando, né? Quem nunca, né?
E eu tô muito feliz, eu queria te parabenizar por ter chegado até aqui e queria pedir para que a Fernanda e para a Mayara pudesse deixar uma mensagem final para esse nosso aluno, essa nossa aluna que está acompanhando a gente durante essa semana. Bom, gente, o Gui já deu os parabéns, eu também queria te dar os parabéns e agradecer vocês aqui, Gui, Mai e todos vocês. É muito bom você ter chegado até aqui. Aqui agora se abre uma porta de infinidades de estudos, de conhecimento, então aproveite cada passo dessa sua jornada. Desfrute mesmo dos erros, dos acertos, das vitórias. Aproveita. Essa jornada faz toda a diferença na sua vida. Aproveite mesmo, se jogue e é isso que eu tenho de mensagem para deixar para vocês. Eu quero agradecer também, né, a Fernanda, o Guilherme, o pessoal todo da Alura aqui. Foi uma experiência muito legal. E receber também o feedback das pessoas tem sido bacana. E, sei lá, né, é muito gratificante, né? E eu queria dizer também que, assim, agora, né, é de fato um começo, tem muita coisa para aprender. Não olha pro final, olha porque esse final nem existe, na verdade. Então, tem muita coisa para estudar, mas nem tudo a gente vai ter que saber de trás para frente. Não é tudo que a gente vai precisar conhecer, nem tudo a gente vai usar no dia a dia. Então, a gente tem que saber dosar também esses estudos e não gerar ansiedade por causa disso. E também, né, aproveitar a jornada, né, pegar os desafios, aprender com eles. É clichê, mas a verdade se a gente não quebrasse produção, a gente não aprenderia a programar, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada e sucesso para todos nós nessas nossas empreitadas de programação. É isso aí. Aproveita esse final de semana para você relembrar algum conteúdo, tópico que você deixou passar ou ficou na dúvida, que ainda dá tempo. E não assine a Alura. Nossa, se o Paulo ver isso aqui, ele vai ficar meio preocupado. Não assine a Alura, porque vai existir um desconto exclusivo para você. Então não assine a Alura hoje. Espera, aguenta o coração. Não assina hoje, não fala pro Paulo, mas não assina hoje, que vai ter um desconto melhor também, tá bom? Fique com conteúdo extra de IA e a gente se vê na live de encerramento. Boas-vindas ao 5º e último episódio extra. Hoje eu tô de novo aqui com o Guilherme Lima e, bom, isso aqui é o começo, né? É o final da imersão, mas é o seu começo de uma nova vida como uma pessoa desenvolvedora. E a gente quer mostrar uma das ferramentas de inteligência artificial que vai ser muito, muito útil para você no seu futuro. Ela chocou o mundo, né, da programação, muita gente tem usado e acho que vai ser muito útil também para você. O que é essa ferramenta, Gui? Legal. Essa é uma ferramenta do GitHub que se chama Copilot. Ó, eu estou aqui com a minha janela aberta. Então a ideia é a seguinte, eu começo a escrever e ela começa meio que dar uma sugestão ali do que eu estou querendo criar, né? Mas assim, eu falando e a gente vê na prática, acho que é mais legal a gente ver na prática, né? Eu vou pedir então para você compartilhar a sua tela, né, do seu VS Code, né, que é a nossa IDE de programação. É isso aí. Então, ó, para a gente utilizar o Copilot, a gente vai falar um pouquinho sobre valor, quanto custa, tal, para a gente conseguir usar. Mas eu quero mostrar, para a gente instalar ele, né, o que eu vou precisar fazer? Eu vou clicar aqui nesse ícone de extensão, vem aqui no GitHub Copilot e fala aqui, ó, quero instalar o Copilot. Lá na aba do Chrome mesmo, do GitHub, opa, aqui me confundi, aqui na aba do GitHub eu vou falar, ó, quero usar o GitHub Copilot, tá? Aí ele vai pedir meu GitHub user, o name certinho, e ele fala assim, olha, o Copilot custa $10 por mês, tá? Ou $100 por ano, alguma coisa assim. Mas a gente consegue fazer um trial de 30 dias, porém é necessário que a gente tenha um cartão de crédito, tá? Para fazer isso daí. Bom, não quero fazer, eu tô tranquilo, só quero ver como é que funciona, tudo bem. Puxa, Gui, eu quero ver, se for bacana, eu quero colocar o Copilot também para programar junto comigo. Aí é sucesso. Mas vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui essa aba das extensões, só clicar aqui para instalar as extensões mesmo.
E eu tenho um arquivo chamado app.js, um arquivo JavaScript. O que eu quero fazer com esse arquivo é criar uma lista e exibir detalhes dessa lista. Pode ser uma lista de filmes. O que você acha, Fabrício? Faz sentido? Acho uma boa. Eu adoro cinema, né? Então aí a gente já fez o Alura Flix aqui também, né? Nos episódios anteriores, então bora lá. Vamos. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de filmes. Vou falar que ela vai ser igual a uma lista. Repara que quando eu der um enter aqui, ó, já aconteceu algumas coisas ali. E esse que está marcado ali é título, Titanic, duração e nota. Não fui eu que escrevi. Isso é o Copilot. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar um tab. E ele escreveu. Vou dar um enter. Ele tá meio que aceitando. Quando você aperta o tab, você tá aceitando a sugestão do Copilot, né? Exatamente. E o segundo filme aqui, ó, Os Vingadores, nota 8. Vou dar um enter. Olha que interessante. Ele, como você colocou, né, os colchetes ali, ele falou, ok, isso é uma lista. E é uma lista de filmes porque ele pegou do nome. Então, como IAs generativas, né, eles conseguem analisar o contexto das coisas. Ok, então, filmes, vou pegar aqui o nome de filmes. Então, ele já pegou, né? Título, Titanic. O que filmes tem? Filmes tem título, tem duração em minutos, tem notas, geralmente, né, quando você vai comparar. Então, isso é tudo o Copilot, a inteligência artificial dele, dando sugestões para você. É muito legal. Isso, e não necessariamente só sugestões sobre alguns exemplos, né? Vamos pegar um caso mais específico. Eu quero criar um for, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, for, vou abrir e fechar parênteses, só abri e fechei parênteses. Olha o que aconteceu. Eu não escrevi esse código. Ele iniciou uma variável com 0, ele falou, olha, enquanto a variável i for menor do que o tamanho do filme, incrementa 1. E pega essa variável do filme e mostra no console, intercalando aqui, ó, o título, a duração e os minutos de cada filme, certo? Vamos ver isso colocou rodando. Até um dash ali, né? Um tracinho entre eles, com espaço. Foi perfeito, cara. Muito doido. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse código, vou executar esse código JavaScript aqui na minha máquina. Pessoal, não se preocupem com isso agora, tá? Então, vou colocar aqui, ó, node.app.js e tá lá, ó, Titanic, Avengers e Beans. Real, o que eu digitei? Eu digitei a criação da variável, o colchetes para a lista, e quando foi no filme eu coloquei só as chaves. Se eu colocar uma vírgula aqui e colocar mais uma chaves, será que ele vai? Sugeriu máscara. Olha que interessante. E assim, se eu salvar e executar de novo esse projeto, olha lá, vamos executar de novo. Limpar aqui o terminal, executando mais uma vez, está aqui, ó, uma máscara e assim por diante. Então, qual que é a ideia? Ele vai... com base no contexto que a gente está trabalhando ali, igual o Fabrício falou, ele já pegou a ideia de filmes e já começou a criar, dar sugestões do que possivelmente a gente queria fazer, né? E não só para esses exemplos, mas exemplos de código também, né, que a gente fez aqui. Acho que deu para ter uma ideia de como que funciona o copiloto do GitHub, né? Com certeza. E que vai ser uma ferramenta que você vai usar muito, ou você pode usar, você não tem que usar, mas que vai facilitar muito a sua vida, né? Mais uma dessas ferramentas de inteligência artificial. A gente tem um vídeo também lá no YouTube da Alura, onde o Guilherme Silveira ensina um pouco mais em detalhes, né? Aqui foi só, a gente pincelou um pouco, lá o Guilherme ele explica de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. A gente tem um curso na escola de inteligência artificial que ensina como usar o Copilot também de uma forma mais aprofundada, mas aqui você já viu que isso aqui existe, né? Que essa ferramenta existe, e o jeito que ela faz isso é que ela foi treinada com muito código, muitos códigos open source, né? Códigos abertos, que você vai treinando ali o modelo de inteligência artificial e ele vai aprendendo esses padrões, que geralmente depois de um for tem um parênteses, e dentro de um for tem um var que começa em 0, enfim, são várias coisas que ele percebeu e você vai poder usar no seu dia a dia como uma pessoa desenvolvedora. É isso aí. E lembrando, pessoal, que hoje, como é o último dia da Alura, eu vou fazer aqui uma propaganda diferente, tá? Invertida. Não comprem a Alura hoje. Que coisa de doido, né? Se o Paulo viu falando isso, né? Coisa de maluco. Né? Não comprem hoje. Por quê, pessoal? Na segunda-feira, a gente vai ter uma super promoção, um super desconto na Alura. Então, se você viu todo esse conteúdo da imersão, essas inteligências artificiais, e você falou, puxa, eu me vejo trabalhando com isso. Eu gostei dessa ideia, né? De ir digitando e gerar imagem, gerar texto e pedir ajuda para um robô, né? Para criar o código e tal. Se você gostou disso, você fala, puxa, eu quero realmente mergulhar no mundo de programação.
quero entender como é que funciona, quero me aprofundar ainda mais nesses conhecimentos, vou assinar a Alura, não faça isso hoje. Faça isso na segunda-feira. Tá? Eu tô com medo até de quanto vai ser esse desconto. Não, vai ser incrível, vai ser incrível. Dá Nunca menos. teve. Não, ele quer dar mais? Mais desconto? Mais desconto, mais desconto. Mas vai ser muito bom mesmo, pessoal. E claro, né? Isso aqui foi só o primeiro passo. A gente quer que você realmente continue programando, continue criando seus projetinhos, colocando no seu GitHub. Pode compartilhar com a gente da Alura, né? Lá nas redes sociais, com a gente, né? Comigo, com o Gui Lima, com o Paulo, enfim, a gente vai gostar muito de ver a sua evolução e, claro, se você puder participar da comunidade Alura, vai ser mais bacana ainda. E essa é a última aula, se você assistiu aqui até o final, você já vai ter direito ao certificado da imersão que você vai poder colocar no seu LinkedIn, nas suas redes sociais. Fica de olho no seu e-mail aí nos próximos dias, nas próximas semanas, que a gente vai mandar por lá explicando como você pode pegar o seu certificado. Mais algum recado, Gui? Não, acho que é isso, tá? Eu acho que a gente lembrou de tudo. Então é isso, pessoal. A gente se vê por aqui nas próximas imersões, nas aulas dentro da Alura. E não se esqueça do desconto na segunda-feira. Até mais!